felizes? Glória a Deus. Queridos, eu tive lendo um artigo de um estudo publicado em 2011, queridos, em uma revista americana, queridos, onde os pesquisadores, queridos, descobriram que a gratidão pode melhorar o bem-estar e os relacionamentos das pessoas, entre outros benefícios, queridos. O psicólogo responsável pelo estudo, ele explica que as pessoas que veem a gratidão como um traço da sua personalidade, mais do que um estado, tendem a ser mais saudáveis e felizes. Elas têm fortes conexões sociais e sólidos relacionamentos. E há algumas evidências, queridos, que as pessoas que são mais otimistas ou têm uma atitude de gratidão, têm a humanidade mais alta. Queridos, as ciências humanas, queridos, elas já estão percebendo, queridos, que existe um poder na gratidão. Quando você olha, queridos, você vai ver até curso, queridos, hoje em dia, de como ser grato. Coachings vendendo cursos de como ser grato, da gratidão. E muito tem se falado sobre gratidão, queridos. Mas as ciências humanas, queridos, elas só explicam o que a Bíblia já nos falava há muito tempo atrás. Olha o que Tessalonicenses, queridos, capítulo 5, versículo 18 nos fala. Tessalonicenses 5, 18. Olha o que nos fala, queridos. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo, deem graças. Queridos, somos chamados, queridos, a viver uma vida dando graças a Deus. Uma vida de gratidão a Deus, queridos. Uma vida onde nós reconhecemos a bondade e o favor de Deus nas nossas vidas. A palavra gratidão, queridos, tem origem no termo latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou grato. Também deriva da palavra gratia, que significa graça. Então eu e você, queridos, somos desafiados dia a dia, queridos, a viver uma vida de gratidão. Quando eu olho para um texto desse, queridos, e eu olho e creio que você também deve olhar o Evangelho como algo prático na nossa vida, um Evangelho de segunda-feira, onde a gente sai daqui, ouve a palavra de Deus e pratica na segunda-feira. Quando você se depara com um versículo desse, eu particularmente sou extremamente desafiado. Sim ou não? Sim ou não? Somos desafiados, queridos, a viver uma vida em gratidão. Paulo nos orienta: em tudo dai graças. Não importa as circunstâncias, deem graças, sejam gratos. Em toda e qualquer circunstância, em nossos lábios nasce uma palavra de gratidão. E o apóstolo continua falando: essa é a vontade de Deus para a vida de vocês. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus deseja. Essa é a vontade de Deus. Em toda e qualquer circunstância, circunstâncias boas e ruins, sejam gratos. E nós podemos perceber isso, queridos, na vida do apóstolo Paulo. Olha o que Filipenses, queridos, capítulo 4, do versículo 10 ao 13 nos fala. Filipenses capítulo 4, do 10 ao 13. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm comigo, por mim. Na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, nós podemos ver, queridos, esse traço de alegria na vida de Paulo. Paulo se alegra com os filipenses, por quê? Porque eles se reconciliaram ou decidiram novamente abençoar Paulo de forma financeira.
Os filipenses foram os únicos que se associaram de forma financeira para que Paulo pudesse fazer as suas missões. E eles falam, nós vamos continuar contribuindo com você. E ele fala, ok, e ele se alegra com isso, queridos. Por quê? Porque eles renovaram o cuidado financeiro para com o apóstolo. Paulo aqui, ele aplica um princípio, queridos, que é o princípio do contentamento. E eu e você, queridos, precisamos aplicar esse princípio nas nossas vidas. Olha o que o versículo 11 nos fala, queridos. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Aqui Paulo estava tratando especificamente da sua área financeira. Ele falou, aprendi a viver contente, tendo abundância ou tendo pouco. Mas nós podemos aplicar esse princípio, queridos, em todas as áreas das nossas vidas, queridos. E preste atenção, Paulo fala o quê? Não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver. Aprendi a viver contente. Queridos, qualquer coisa que eu e você vamos aprender nessa vida, o que nós precisamos fazer? Tempo e dedicação. Sim ou não? Se você for aprender uma nova língua, o que você precisa ter? Tempo e dedicação. Você vai aprender a prática de um esporte. Tempo e dedicação. Você vai aprender qualquer coisa, queridos, você precisa dedicar tempo e dedicação. E Paulo olha, queridos, ele fala assim, eu aprendi a ser contente, queridos. Para eu e você sermos contentes, queridos, nós precisamos dedicar tempo e dedicação. Sim ou não? Sim ou não? É uma prática diária, queridos. Não é algo que está relacionado com a nossa natureza humana. Não é algo, queridos, que nasce conosco. Nós precisamos aprender e desenvolver. Aprender e desenvolver. Não é algo, queridos, que acontece de forma automática. Precisamos aprender esse princípio, o princípio do contentamento. E uma grande pergunta para nós é, você está contente hoje com a sua vida? Consegue me entender? A palavra contente, queridos, ali no original grego, queridos, ela aponta para suficiente para si, forte bastante, ou que produz o suficiente para não ter necessidade, ou auxílio, ou apoio. Independente de circunstâncias externas, contente com a sua sorte ou fatura, como os recursos que possui, ainda que limitadíssimos. Isso que é a ideia dessa palavra contente. Apesar das circunstâncias externas. Quero repetir uma coisa aqui para vocês que eu sempre falo, queridos. O nosso contentamento, queridos, aquilo que move as nossas vidas de forma interna, elas não dependem de fatores externos. Amém? Aquilo que rege o nosso mundo interno, queridos, não depende de fatores. Ah, pastor, mas não acontece isso na minha vida ainda. Por quê? Porque nós precisamos se dedicar e aprender. O caminhar por fé, queridos. O caminhar por fé é isso. O que é fé? É a certeza das coisas que nós esperamos. É a certeza, a convicção daquilo que nós esperamos, queridos. Isso é fé. Não importa as circunstâncias. Consegue me entender? Contentamento, o princípio do contentamento aplicado na prática, queridos. Nós estamos contentes, permanecemos contentes, não importando as circunstâncias. Tem como você ser grato sem você ser contente? Não. Consegue me entender? É um princípio que o apóstolo Paulo aplica, queridos. O contentamento, queridos, é a chave para nós aplicarmos o versículo 13. O que o versículo 13 desse capítulo fala? Tudo posso naquele que me... E daí vai lá, o cara coloca adesivo no carro, tatua no braço, sai falando, tudo posso naquele que me... Texto sem contexto é pretexto para heresia, queridos. Nós temos que colocar os textos no seu contexto. Qual que é o contexto de Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar fome, posso passar frio, posso passar dificuldade, posso ter em abundância, posso comer bem, viver bem, e não importa, tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu posso fazer o que eu quero, quando eu quero e do jeito que eu quero. Que as pessoas colocam esse texto, queridos, e ficam pensando assim,
posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Porque tudo posso naquele que me fortalece, pastor. Mas você está louco, rapaz. Já tive algumas discussões com relação a esse versículo. Posso passar necessidade, queridos. Posso passar dificuldades, sofrimentos e dores. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que Provérbios, queridos, capítulo 30, do versículo 7 ao 9 nos fala. Quando nós falamos de contentamento, queridos, olha o que Provérbios, capítulo 30, do versículo 7 ao 9 nos fala. Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que não aconteça que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profanar o nome de Deus. Consegue me entender? Não lembra a oração modelo? Sim ou não? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O contentamento, queridos, nos leva a viver uma vida assim, queridos. Deus tem suprido as nossas necessidades. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Deus tem ou não tem suprido as suas necessidades? Uma coisa Ele pede, duas coisas na verdade Ele pede. Afasta de mim a falsidade, não me dê a riqueza nem a pobreza. Pastor, eu pensei que Jesus ia me prosperar, pastor. Sim e não. Sim e não. Ele reorganiza as nossas ordens de prioridade, queridos. Hoje nós não trabalhamos pelo dinheiro. Posso ouvir um amém? Fala amém assim, querido. Hoje nós não trabalhamos pelo dinheiro. Nós trabalhamos porque trabalhar, queridos, é uma adoração a Deus. Nós não empreendemos por causa do dinheiro, porque senão nós nos tornamos escravos do dinheiro. Não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. Pastor, então por que trabalhamos duro, pastor? Olha o que Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 24 nos fala. Esse aqui é o evangelho social, queridos. Ele atinge todas as áreas das nossas vidas, não tem como fugir. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Essa é a prioridade, queridos, que gera o contentamento e a gratidão. Quando trabalhamos pelo dinheiro, só pelo dinheiro, queridos, não estamos contentes. E sem contentamento, queridos, não há gratidão. Quando arrancamos o propósito principal, queridos, de todos os nossos empreendimentos, da razão da nossa vida, colocamos as finanças em primeiro lugar, queridos, nós nos perdemos. E não vivemos uma vida contente, queridos, sempre preocupado, porque lá na frente nós queremos ter mais, mais e mais. Trabalhamos duro e com sinceridade de coração, porque sabemos que receberemos do Senhor a nossa herança. Não trabalhamos aqui pelo dinheiro, e sim por uma herança que está no Senhor. O motor primário, nossa primeira motivação, queridos, não é o dinheiro é consequência. Nós empreendemos, queridos, trabalhamos duro, queridos, servimos como se não servíssemos, servimos não por vistas, queridos, não só quando o patrão está olhando, não só quando estamos sendo vigiados, trabalhamos duro, queridos, por quê? Porque trabalhamos para o Senhor,
fazemos o que fazemos porque fazemos para o Senhor. Queridos, o nosso trabalho, queridos, é uma adoração a Deus. Quando nós vamos para a academia de ginástica, queridos, cuidar do nosso corpo, queridos, é uma adoração a Deus. Só que a nossa mente dualista não consegue ver isso. A gente olha santo e profano. Quer nos movamos, queridos, quer comemos, quer bebemos, fazemos para a glória do... Quando a mulher, queridos, está cuidando da sua casa, ela faz uma comida gostosa para o seu marido, queridos, é um serviço de adoração a Deus. Fala amém aí, mulherada. Fala amém, homem, que você come bem, está engordando. Você come bem em casa, está ficando mais gordinho. O pastor repara. Porque a tua mulher está fazendo uma adoração ao Senhor, queridos. Consegue me entender? O dinheiro é consequência, queridos. Assim aprendemos a viver contentes, sabendo que o nosso trabalho é uma adoração ao... Daí você para de falar mal do seu chefe. Fala um amém aí. Porque o teu chefe é Jesus, queridos. E você fala mal do teu chefe, do teu empregado, daquele que tem dado ao Senhor, como se você estivesse falando mal de Jesus. Pastor, mas é uma desgraça aquele lá. Deixa que Deus vai prestar contas com ele, queridos. Você trabalha para o Senhor. Por isso, queridos, que o crente, ele tem que ser o melhor empregado onde ele estiver. Por isso, queridos, que quando servimos pessoas, queridos, quando fazemos as coisas, nós precisamos ser os melhores, queridos. Não os melhores nas nossas habilidades, queridos. Os melhores na força do nosso trabalho, no desejo de aprender, no desejo de fazer um bom trabalho, no desejo de estar ali, queridos, servindo e adorando a Deus todos os tempos. Em todo o tempo. Me dói muito, queridos, no coração, queridos, quando alguns empresários falam assim, ó, não contrato crente, porque crente é uma desgraça para trabalhar. Eu já escutei isso algumas vezes, queridos, e é muito doído. Diluímos o evangelho, queridos. Colocamos o evangelho, queridos, a 2 horas de culto de uma celebração de domingo. Reduzimos e diluímos a vida com Deus em um tempo de adoração dentro do templo. Queridos, uma igreja, queridos, ela não é contada, a sua capacidade, queridos, não é o contado do tanto de membros que vêm, pessoas que vêm aqui, mas o tanto de pessoas que nós enviamos lá para fora, como discípulos de Jesus. Eu posso ter 1000 pessoas aqui dentro, queridos, e não fazer uma transformação nessa colônia. Mas eu posso ter 30 pessoas aqui que entendam o evangelho, que vão lá para fora, queridos, e nós transformamos essa colônia. Por quê? Porque elas vão trabalhar, queridos, de forma honrosa. Consegue me entender? Então, segunda-feira, queridos, se você não levanta assim, nossa, tem que trabalhar porque eu tenho que pagar a conta. É muito pouco, queridos. Pastor, pagar conta é importante? Claro que é, queridos. Pagar conta é extremamente importante e um ato de adoração a Deus. Quando você pega teu aplicativo ali, você paga uma conta, queridos, em dia você está adorando a Deus. E quando você atrasa e dá calote nos outros, você está adorando quem? Pagar conta é um ato de adoração a Deus. Aleluia. Teu nome limpo é um ato de adoração a Deus. Aleluia. Eu quero falar aqui rapidinho, queridos, de 2 marcos, queridos, que balizam essa nossa vida de gratidão. Que balizam, queridos, a nossa vida de gratidão. A primeira é a nossa salvação. Dá um glória a Deus aí. Queridos, fomos salvos. Aqui nascemos de novo, queridos, e temos uma nova vida. O maior motivo para sermos gratos, queridos, é a nossa salvação. O maior motivo para você ser grato, queridos, é que hoje você é salvo. Hoje você tem acesso a Deus. Se você for promovido, você vai para um lugar fresquinho, não para um lugar quente. Dá um aleluia aí. Amém? Olha o que João, queridos, capítulo 3, versículo
Versículo 16 ao 18 nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Deus amou o mundo que deu o seu Filho em holocausto, em sacrifício pelas nossas vidas. Jesus não precisava fazer isso, queridos. Ele fez isso por amor. Ele morreu em uma cruz porque Ele nos ama. A salvação, queridos, teve um preço, o sangue do Filho de Deus. Se hoje eu e você podemos ter certeza da nossa salvação, é porque Jesus morreu em uma cruz. E esse é um motor primário, queridos, da nossa gratidão. Somos gratos por aquilo que Jesus fez. Preste atenção aqui, eu e você, queridos, temos que viver uma vida pensando assim: eu sou grato por aquilo que Jesus fez. Porque senão a gente fica, não, vou ser grato por aquilo que Ele vai fazer. A hora que Ele me deu um carro melhor, a hora que Ele me deu uma mulher melhor, a hora que Ele me deu um marido melhor. Não, isso aí não vai dar. Estou brincando. Consegue me entender? Somos gratos por quê? Por aquilo que Ele já fez. Não por aquilo que Ele vai fazer, queridos. Por isso que andamos contentes no presente. Fomos salvos, aleluia. Se hoje eu e você podemos viver uma nova vida, queridos, é porque Jesus morreu em uma cruz. Deus enviou Jesus não para condenar o... Por quê? Porque o mundo já estava condenado. Quando Jesus vem, queridos, o mundo já estava condenado. Aqueles que creem no nome do Filho de Deus, eles passam da morte para a vida. Aqueles que não creem, queridos, que não recebem, eles já estão condenados. O mundo já estava condenado, queridos. E nesse mundo que estava condenado, vivendo longe de Deus, desarraigado de Deus, afastado de Deus, Deus envia o seu Filho para morrer em uma cruz, queridos, para nos trazer salvação. Olha o que Romanos capítulo 3, queridos, versículo do 10 ao 12 nos fala. Romanos 3, dos 10 ao 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse era o estado da humanidade. Adão como cabeça de raça, queridos. Adão como o primeiro homem, cabeça de raça. Quando ele peca, queridos, ele contamina toda a raça humana. Eu e você já nascemos escravos, queridos. Já nascemos separados de Deus. Não tínhamos acesso a Deus. Por mais que a gente tenha vivido uma vida moralmente correta, queridos, nós não alcançamos a Deus. Por quê? Porque não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e justamente se tornaram inúteis. Essa é a descrição da humanidade sem Jesus, queridos. Você, antes de receber Jesus, você estava encaixado nisso aqui. Você era um inútil. Fala aleluia. Antes de você conhecer a Jesus. Ah, pastor, mas eu não vivi uma vida de tanto pecado assim. Queridos, você não prestava. Se talvez você não fez algumas coisas, é a graça comum que te protegeu. Você consegue me entender? Porque todos pecaram e carecem da glória de... Todos são todos. Olha o que Efésios, queridos, capítulo 2, versículo do 11 ao 12 nos fala. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança nem Deus no mundo. Olha que interessante, Paulo começa falando o quê? Lembrem-se. Portanto, lembrem-se. Lembrar do quê? Que no passado eram gentis na carne.
éramos incircuncisos. O que é isso, pastor? Queridos, a circuncisão era a marca da aliança entre o povo de Israel com Deus. Eles eram circuncisos. O povo judeus, eles eram circuncidados ao 8º dia. E eles tinham uma aliança com Deus. E quero te dar uma notícia, você não participava dessa aliança. Você não fazia parte disso. Você não era circunciso. Você não tinha aliança com Deus. Eu e você não participávamos disso. A não ser que você seja filho de mãe judia. Daí você é judeu. Filho de mãe judia. Não tem como você se tornar judeu. Porque judeu nasce judeu. Consegue me entender? É isso que Paulo está falando. Ele continua falando. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Vocês não tinham uma aliança com Deus. Estavam condenados. Não participavam do pão e do vinho. E você pode se lembrar que você estava sem Cristo. Ah, pastor, mas eu nasci na igreja. Não importa, queridos. Você nasceu na igreja debaixo de pecado. Se você não teve um encontro com Jesus, você pode ser neto, filho de pastor, filho de arcebispo, de bispo, semideus, não importa, de apóstolo, profeta, pode ser o que for, queridos. Se você não tiver um encontro genuíno com Jesus, você continua sem Cristo. E ele continua, estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. A promessa de Deus, queridos, não nos alcançavam, porque não fazíamos parte desse povo. Nós não fazíamos parte dessas alianças. Nós estávamos sem Deus. E ele continua, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo. Presta atenção aqui em mim um pouquinho. Queridos, a gente às vezes cai em uns papos meio estranhos, a gente começa a falar, nossa, como é difícil ser crente, como é difícil servir a Deus. Você já escutou disso? Sim ou não? Nossa, como é difícil ser crente. Para, queridos. Difícil é viver sem esperança e sem Deus no mundo. Sim ou não? Hoje eu tenho uma esperança. Você também não tem uma esperança? Hoje você tem Deus nesse mundo. Queridos, se eu não tivesse Deus nesse mundo que nós vivemos hoje, queridos, eu ia encontrar alguma coisa para mim me amortecer. Ou eu ia ser pinguço ou drogado. Eu não ia suportar a dor de viver sem Deus nesse mundo. Por isso que eu tenho muita misericórdia, queridos. Por isso que eu sempre gostei de trabalhar, queridos, com dependentes químicos, queridos, com alcoólatras. Porque eu olho uma pessoa, queridos, que é presa no álcool, queridos, e eu me coloco no lugar dela. Porque sem Jesus, queridos, como que a gente ia viver emocionalmente saudável nesse mundo maluco que a gente vive hoje? Como que você ia suportar as dores do dia a dia? Como que ia suportar os sofrimentos do dia a dia? Sem uma esperança, queridos. Difícil não é ser crente, queridos. Difícil é viver esse mundo maluco que a gente vive hoje sem Deus. A ponto de a gente escutar uma história que pega um menino porque acredita em Jesus, amarra ele e bate nele. Que mundo maluco que a gente vive, queridos. Você consegue me entender? Fale assim comigo, mas graças a Deus, por Jesus. Olha que a continuação de Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 14 nos fala, queridos. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Dos dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Fala aleluia aí, queridos. Nós que estávamos longe, queridos, nós que não tínhamos aliança com Deus, em Cristo Jesus, pelo seu sangue, nós fomos trazidos para perto. A parede, o muro de separação foi derrubado. Esse muro, queridos, era um muro que tinha no templo, queridos. O templo de Jerusalém, queridos, ele era muito grande, ele ocupava 1/5 da cidade. Então ele era muito grande, queridos. E no meio, queridos, existia um murinho, queridos, de 1,40 m, que era o muro da inimizade, que separava os gentios
dos judeus. Quando tinha esse muro, queridos, quem era gentil ficava para cá, quem era judeu ficava para cá. Existia esse muro de inimizade. E Paulo usa esse exemplo, queridos, do templo. Ele fala, esse muro foi arrancado. O muro de inimizade caiu. Dos dois povos ele fez um só. Porque ele é o nosso shalom. Ele é a nossa paz. Hoje nós temos paz com Deus, queridos. A barreira foi derrubada. E esse é o primeiro marco, queridos. É a primeira baliza que nós precisamos cravar para uma vida de gratidão. Nós fomos salvos. Nós fomos salvos, queridos. A alegria da salvação enche o nosso coração. Olha o que Salmo, versículo 40, capítulo 40, do versículo 1 ao 3 nos fala. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no... De que buraco que Deus te tirou? Você consegue lembrar? Você consegue lembrar quem você era sem Jesus? Sentimentos, pensamentos, tudo aquilo que vinha no seu coração? Aquela revolta, aquela falta de senso de propósito, aquela vida que você olhava era tudo preto e branco, um tremendal de lama. Mas ele foi lá, nos tirou daquele buraco e nos colocou sobre uma rocha, uma firme rocha. Isso tem que alegrar o nosso coração, queridos. Pastor, eu não consigo ver isso, eu não sei, eu sempre fui bonzinho. Querido, você não entendeu o evangelho. Você não entendeu nada. Tem que voltar lá para a escolinha dominical. Ah, pastor, mas eu sempre fui bonzinho, cresci na igreja, assim, sempre fiz as coisas certinho. Você não entendeu nada. Se você não consegue ver o buraco que Deus te tirou, você precisa rever o teu evangelho. Segundo marco, queridos. O marco da esperança da vida eterna. Olha o que Tito, capítulo 3, queridos. Versículo do 4 ao 5 nos fala. 5 ao 7, me desculpe. E ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós. Não foi por aquilo que nós fizemos. Mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna, essa é a nossa esperança, onde conseguimos olhar para frente, queridos, e saber que Ele um dia vai voltar. Fala um amém aí, queridos. Um dia nossa sede de justiça vai ser saciada. Queridos, a esperança da vida eterna é olhar lá para frente e saber que um dia Jesus vai voltar, queridos. Um dia, queridos, a justiça vai ser estabelecida nessa terra. Um dia, queridos, Jesus vai voltar, queridos. E toda injustiça, queridos, toda lágrima, essa situação que aconteceu com esse rapaz, ele vai receber um galardão por isso, queridos. Quando nós olhamos pobreza, miséria, queridos, quando nós olhamos pessoas sofrendo ao nosso redor, crianças com dificuldade, queridos, um dia Jesus vai voltar e Ele vai estabelecer o seu reino de justiça sobre a face da terra. Essa é a nossa esperança, a vida eterna vai preencher essa terra. Essa é a nossa esperança. Nós fomos salvos, queridos, quando olhamos para o nosso futuro, vemos um futuro glorioso. Um dia Jesus vai voltar, queridos. Pastor, mas essa esperança não rouba a nossa força no presente? Por muito tempo, pessoas já estavam de malas prontas, esperando Jesus voltar, queridos. Estavam com as malas assim, tomara que Jesus volte logo, vamos se trancar dentro da igreja e Jesus vai voltar logo.
Aconteceu isso no meio da igreja. Nossos hinos, nossos cânticos, nós cantávamos o quê? Maranata, vem Senhor Jesus. Não que não seja bíblico, queridos, mas muitas vezes, queridos, nós achamos que nós devemos se trancar dentro de igrejas, se trancar dentro de colônias, se fechar entre nós e que se exploda o mundo lá fora e que Jesus volte logo. Embutiram isso dentro de nós. Querido, se você está com mala pronta para Jesus voltar logo, desfaz as malas, tem muito trabalho para nós fazer aqui. Tem muita coisa para a gente fazer aqui. No tempo do apóstolo Paulo já tinha acontecido isso, queridos. Quando começaram a falar da volta de Jesus, as pessoas foram para as praças e falaram, não vamos mais trabalhar porque Jesus vai. E muita gente, queridos, senta, às vezes vamos ficar aqui esperando que Jesus um dia vai voltar. Queridos, enquanto Jesus não volta, nós trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos. Viva como se Jesus fosse voltar hoje, queridos. No seu compromisso com Deus, viva assim, mas trabalhe como se ele fosse voltar daqui a 200 anos. Por que nós trabalhamos, pregamos o evangelho, corremos atrás, abrimos igreja, queridos? Porque Jesus pode voltar hoje, queridos, agora, nesse exato momento. E nós estamos preparados para isso, mas nós trabalhamos como se ele fosse voltar daqui a 200? Preparando a próxima geração para conhecer Jesus, ensinando pessoas, trabalhando onde você trabalha, queridos, como se trabalhasse para o Senhor, dando bom testemunho, cuidando de pessoas. É essa a nossa esperança. É por isso vivemos, por isso nos movemos, por isso que não brigamos com pessoas. Nossa luta não é contra sangue e... Por quê? Porque um dia Jesus vai... Queridos, um dia nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. E Deus vai pegar na intenção do nosso coração. Não é na máscara religiosa que a gente colocou. E fulano de tal, naquela situação, por que você fez aquilo? Daí a gente vai poder falar, eita glória! Só que daí quando ele falar para nós, vai falar misericórdia. Quando ele falar para nós, e aí, você? Que esperança da vida eterna. E vamos prestar contas, queridos. Olha o que Colossenses, 2 Coríntios, queridos. Capítulo 5, do versículo 18 ao 20 nos fala. Olha que interessante. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Presta atenção aqui em mim. Esse é o nosso clamor, queridos, esse é o nosso ministério. Deus, através de nós, levanta um clamor, falando, reconciliem-se com Deus. Entrem nessa esperança. Deus reconciliou o mundo consigo através da obra redentora de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, onde cada um de nós, queridos, fica clamando, reconciliem-se com Deus, entrem na esperança da vida eterna. Nessa esperança sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, queridos. Nessa esperança sabemos que existe uma mão invisível de Deus trabalhando ao nosso favor. Nessa esperança, entendemos que vivemos para um propósito maior do que nós mesmos. O ministério da reconciliação está sobre as nossas vidas. E preste atenção que o texto fala que Deus reconciliou o mundo, não os seres humanos. O mundo, a palavra mundo ali é cosmos, todo o sistema. Deus reconcilia todo o sistema com Cristo, queridos. Ah, pastor, mas por que está essa bagunça? Porque nós não temos nos envolvido, queridos. Não temos feito a diferença, queridos. Você consegue me entender? Aonde nós estamos, queridos, nós devemos exercer o ministério da reconciliação. Esse clamor dentro de nós para as pessoas, reconciliem-se com Deus, entrem nessa esperança.
Você consegue me entender? Na segunda-feira, onde você estiver trabalhando, você trabalha como se trabalhasse para o Senhor, e há um clamor dentro de você, gritando para as pessoas: reconciliem-se com Deus. E não só as pessoas, os negócios, queridos, que os negócios se reconciliem com, que a política se reconcilie com, que a educação se reconcilie com, que as áreas da sociedade se reconciliem com. Usa-nos, Deus. Somos todos sacerdotes, amém? E onde estamos? Estamos reconciliando pessoas, situações e circunstâncias com Deus. Quais são as balizas, pastor? A alegria da salvação e a esperança da vida. Por isso vivemos gratos. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe essa palavra no seu coração? Segunda-feira, amanhã, você vai acordar e falar assim: a alegria da salvação está em mim, e a esperança da vida eterna vai me tocar.